Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, eu tô aqui para trazer mais um dos meus pitacos literários, a minha dica de leitura para você. Qual livro que eu recomendo para você? Lembrando que o livro que eu vou trazer, eu de maneira alguma vou estar fazendo uma recomendação acadêmica ou uma recomendação de literatura pela literatura. Eu sempre busco trazer um livro que eu acredito que tem uma mensagem que seja ou na forma como aquilo está sendo narrado, no conteúdo que ele trata, ou nos dois, que vá ajudar cada um de nós a sair uma pessoa melhor no final da leitura do que entrou lá no comecinho da leitura. E hoje eu vim falar de um livro que não é que ele é importante, ele é sem dúvida alguma um dos livros mais absolutamente fundamentais para que a gente leia. Porque assim, existem aqueles livros que são bons, aqueles livros que são muito bons, aqueles livros que são importantes, os que são fundamentais e outros que estão numa categoria que é difícil de conseguir uma classificação, porque eles dão conta de uma profundidade, de uma verdade da vivência humana que precisa de tantos fatores e de tanta coisa para aquilo comungar e sair num livro, que quando acontece, a gente tem que dar o devido mérito e o devido valor. E como meu objetivo é sempre falar da transformação que a literatura pode causar na gente, com isso fazer com que a nossa vida seja melhor, com que a gente seja melhor, eu não poderia deixar de trazer esse livro de hoje. Esse é, sem dúvida alguma, para você que está buscando autoconhecimento, para você que está buscando ser uma pessoa melhor com você mesmo, para daí conseguir exercer uma ação melhor no mundo, para você que acredita que a vida pode ser melhor do que isso que ela é, que o mundo pode ser feito de uma forma melhor do que o que a gente está fazendo, essa leitura é fundamental e eu não tenho como destacar e eu não consegui pensar numa palavra mais profunda do que fundamental para explicar o que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Sim, esse livro aqui que ele não é uma leitura, ele é uma transmutação da nossa alma. É difícil uma obra conseguir condensar tão perfeitamente o que é a miséria da condição humana, o que ela acarreta, as diferentes formas de manifestação dela, o que acontece quando a gente se entrega para ela, ao invés de buscar transmutar numa coisa melhor, e o que acontece quando a gente transmuta numa coisa melhor. Eu não consigo pensar num livro que traga de uma forma tão explícita tudo isso que eu acabei de falar. Porque sim, a condição humana é uma condição de miséria. A gente passa a maior parte da nossa vida absorto nos nossos problemas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos e presos e rodopiando atrás do nosso rabo o tempo todo. Sendo que é um estalo o que precisa para a gente transformar tudo isso, conseguir sair, conseguir ter uma vivência mais plena. E esse livro, ele toca nisso de uma forma muito visceral, ao mesmo tempo que ele é tão gostoso de ler, a forma da escrita dele, a narrativa e tudo que vai acontecendo no livro, é tão gostosa a leitura que você vai passando por todos esses estágios, quase como de um renascimento, sem se dar conta muito bem do que está acontecendo. Mas quando termina, e se você, quando abriu o livro, estava atrás de uma experiência de vida e não só de uma experiência acadêmica ou literária, o que também está certo, não tem nada de errado, mas só não é o que eu falo a respeito, você vai sair sentindo que foi atropelado por um trem. Mas a partir dali, você vai conseguir uma vivência muito mais equilibrada. Eu li a primeira vez esse livro há muito tempo atrás. Eu não lembro exatamente quando. Eu acho que eu estava começando a faculdade, então eu devia ter 20 e poucos anos. E eu reli alguns pouquinhos meses antes da pandemia começar. E foi fundamental, porque eu consegui tranquilamente vivenciar o isolamento social, sem entrar em pânico, sem entrar em desespero, muito pelo contrário, foi
no isolamento social, que eu comecei a declamar poesia, que eu comecei a gravar as minhas declamações de poesia e comecei todo esse trabalho que eu faço hoje. Então, não estou dizendo que foi uma coisa boa para mim, porque ver tudo que eu tive que assistir, principalmente aqui no Brasil, a quantidade desnecessária de mortes, a quantidade de gente negando a ciência, a quantidade de gente querendo uma soluçãozinha mágica ou simplesmente se recusando a fazer o que era necessário ser feito naquele momento, doeu demais, foi ruim demais. Mas eu consegui não sucumbir a tudo isso e sim, uma das razões pelas quais eu não sucumbi a tudo isso foi a leitura um pouquinho antes de Crime e Castigo. Eu vou falar um pouco da história para poder desenvolver as questões que eu quero desenvolver com vocês. Ele gira em torno de uma personagem principal, que é o Raskolnikov, que tá, para quem é desse mundo da literatura, ele é uma personagem, eu acho que ele, se não é a personagem mais famosa do mundo da literatura, tá no top 5, sem dúvida alguma. E qual é o problema, né? Porque se não tem um problema, não tem uma história. O problema é que ele acredita naquela historinha contada, aquela historinha filosófica contada, de que existem certas pessoas que por determinadas características individuais e por determinados processos de esclarecimento que essas pessoas passam, elas estão acima da moral coletiva. E por essa razão, essas pessoas não precisam se submeter à moral coletiva. Não precisa ficar preso em determinados valores cotidianos e mundanos, como os outros réis mortais precisam fazer para que o mundo funcione, para que eles consigam chegar no fim do dia sem se jogar de alguma ponte num rio gelado. E por essa razão, ele acaba cometendo um grande erro. E a história passa a se desenvolver em toda a luta consciencial e íntima que existe nessa personagem entre o que ele verdadeiramente está sentindo a respeito do que ele fez e o que ele acha que ele deveria estar sentindo baseado nos valores que ele acredita serem corretos. E não é essa exatamente a grande luta de luz e sombra que todos nós carregamos dentro da gente? As nossas dores, se a gente for ser honesto a respeito delas, giram exatamente em torno disso. Aquilo que eu verdadeiramente sinto a respeito do que se passa, ou do que eu deveria fazer, de como eu deveria agir, de como eu deveria reagir, de como eu deveria ser em cada situação. E tudo aquilo que eu comprei como os valores positivos. E é claro, isso é a luta interna dele. E as personagens que estão em volta geram diálogos extremamente profundos que defendem ora um lado, ora o outro. Você vai ter defensores dos dois lados e você vai ter, numa narrativa literária brilhante, o Dostoiévski conduzindo a gente por consequências humanas que a gente consegue ver hoje no nosso dia a dia. É fácil você conseguir enxergar uma ou mais características, talvez não a forma exata daquela pessoa retratada no livro, mas a gente enxergar no nosso dia a dia, nas pessoas que a gente conhece, pessoas que seriam mais assim, tal como tal personagem, ou qual personagem, e enxergar que quando ele escreveu, ele conseguiu dar fins para as ações e para as vidas daquelas personagens que a gente percebe de maneiras menos dramáticas, porque tá, a vida não precisa do exemplo grande da literatura para fazer efeito, acontecendo de fato, inclusive na gente. Uma das coisas que eu acho que mais incomoda as pessoas lendo Crime e Castigo é o quanto você vai se identificar com as personagens. É difícil você gostar de alguma personagem do livro. É difícil não desprezar o Raskolnikov. Principalmente porque é muito difícil de não se enxergar nele. É muito difícil não se enxergar naquele personagem que, sim, é bem desprezível. E nisso a gente consegue enxergar um monte de sombra que a gente carrega dentro da gente. E esse livro ainda tem uma outra questão, que é justamente exatamente essa que eu falei agora. Então não é uma desculpa, não é uma outra questão. Esse diálogo
essa luta íntima do Raskolnikov o tempo todo dentro de si, é uma resposta que o Dostoiévski está dando para o super-homem do Nietzsche. É direto. E ele mostra tão perfeitamente as consequências ruins que essa moral filosófica que o Nietzsche traz pode causar para o mundo. E eu achei uma das coisas mais brilhantes a respeito da obra, como eu falei, eu voltei a lê-la no final, né, no final do mundo passado, né, nos últimos meses do mundo passado, nem sabia eu disso, mas a gente pôde observar, infelizmente, essa moral sendo aplicada no dia a dia. A individualidade que foi construída, principalmente nesses últimos 100 anos, é uma individualidade de quebra com o coletivo e que, portanto, faz cada um de nós se julgar tão esclarecido, tão especial, tão melhor do que os outros, que a gente não precisa se submeter à moral geral, à regra geral, ao coletivo. Quer exemplos disso, exemplos cotidianos, exemplos do dia a dia? Antivacina. O movimento antivacina é basicamente um movimento de pessoas que acreditam que a sua individualidade está acima do bem comum, sendo que não está. Eles apregoam que eles têm a liberdade de escolher se eles querem ou não se vacinar. Não, essa liberdade não existe, ela não pode existir, porque esse indivíduo, usando da sua liberdade, está colocando em risco o todo. E a liberdade de um se encerra aonde começa a do outro. E acima de tudo, toda liberdade individual se encerra aonde ela põe em risco a coletividade. Ninguém é maior do que a coletividade. A gente pode escolher acreditar que isso é um valor positivo. Não vai tornar verdade, não vai tornar real o fato de que nenhum indivíduo é mais importante do que a coletividade na qual ele está inserida. E é isso que o Dostoiévski mostra no livro. E de uma forma tão brilhante, não só no sentido da literatura que ele produz, mas no sentido da luz que ele coloca quando ele está escrevendo, que esse livro é uma lição de vida. Eu acho assim, eu falo isso, eu falei que a vida é curta demais para a gente não ler 100 Anos de Solidão, e de fato é. Agora, uma coisa eu te digo, a vida é bonita e importante demais para a gente não ler Crime e Castigo. Então, se você ainda não leu, eu sugiro que você corra a ler. Mais exemplos de pessoas que colocaram a moral individual acima do coletivo, com isso prejudicaram o todo e de uma maneira que não tem volta, as pessoas que não se conformaram em fazer o isolamento social e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. A pandemia foi um poço de exemplos de indivíduos se colocando acima do coletivo. E ela veio para mostrar que a gente vem vivendo, todos nós, no dia a dia, essa moral. E ela é uma moral nociva. Ninguém vai estar acima do bem e do mal. Absolutamente ninguém. E quando a gente se coloca dessa forma, tudo que a gente faz é colocar todos em risco. Então, se a gente quer conseguir ter uma vivência aqui nesse mundo mais equilibrada, uma vivência mais consciente, o quanto a gente vem falado de que a gente tem que viver de forma mais consciente, consumir de forma mais consciente. Sabe, uma pessoa consumista que tá se lixando, joga o plástico fora, compra plástico novo, não tá nem aí, não pensa em reciclar, não pensa em nenhuma forma mais consciente de consumir, de se colocar no consumo no mundo, é uma pessoa que se julga acima do bem e do mal, que se julga além da moral da coletividade, além da coletividade. Uma pessoa que tá nem aí, não desliga a torneira na hora de escovar os dentes e torra água, torra energia elétrica, tem essa postura de não se importar, porque eu quero, eu gosto, eu faço. Essas são pessoas que sim, elas se julgam super-humanos, elas se julgam acima dos outros. E por isso elas colocam esse comportamento extremamente nocivo no mundo. Porque sim,
É muito trágico quando a gente tem tudo isso condensado, todo esse não se importar com o todo, condensado na figura de um único humano que consegue arrastar multidões junto consigo. Agora, fica muito mais difícil da gente pensar em como combater, em como tornar o mundo um lugar mais ajustado, quando essa moral está esparramada, feito erva daninha, entre todos os indivíduos. Quando ela é apreendida e aprendida como uma moral positiva, uma forma positiva de se colocar no mundo e de se comportar. A gente tem que pensar no impacto que a gente causa em todos os possíveis aspectos. E quando a gente tá nessa de sempre achar que a gente importa mais do que o todo, de que a minha liberdade é maior do que a existência do todo, a gente não está sendo um impacto positivo para o mundo. Porque a gente pode impactar qualquer coisa de forma positiva ou de forma negativa. Quando a gente tem a humildade de saber que sim, faz parte do viver cotidianamente, faz parte a gente retrair, contrair algumas vontades que a gente possa ter, simplesmente porque isso pode causar um impacto negativo e atingir várias pessoas, a gente já começou a causar um impacto positivo. E é isso que a gente precisa. E esse é o mundo que a gente precisa buscar. A gente está num mundo que precisa de cura, porque está todo mundo tão afundado na própria individualidade e foi construída uma individualidade tão tóxica. É uma individualidade que ensina a gente a se desgostar, tanto que a gente não consegue colocar uma ação no mundo que não seja de desgosto, que não seja de ataque, que não seja de embate com o outro. E mais uma vez, eu digo isso, tipo, não usar máscara, não se isolar socialmente, foram exemplos que a pandemia trouxe e deixou bem claro do quanto as pessoas preferem brigar do que dar uma respiradinha, dar uma abraçadinha na humildade, pensar no todo e oferecer algo melhor. Então, se você já percebeu essa necessidade, ou se quando eu falei você falou, nossa, é verdade, realmente eu gostaria de entender melhor sobre isso, sobre como eu posso estar transformando a minha ação e colocando ela de uma maneira mais humilde, portanto mais positiva no mundo, como eu posso compreender melhor essa relação entre a minha individualidade e a coletividade, porque eu quero que meu impacto seja mais positivo do que negativo no fim do dia? Sem dúvida alguma, leia Crime e Castigo do Dostoiévski. Isso é um dos possíveis aspectos desses ganchos que eu gosto de pegar, que são os ganchos que realmente transformam a gente enquanto ser humano, né? Porque é muito legal e eu super recomendo quem tem o gosto pelo estudo acadêmico e tudo isso, vai fundo, tá? É muito gostoso, eu adoro. Eu sou formada em antropologia e tá, eu amo estudar, eu amo ler, eu leio filosofia, adoro. Toda leitura que eu utilizei para me transformar na pessoa que eu sou hoje, para apaziguar e pacificar as minhas dores, para fazer toda a minha reforma íntima. E veja que quando eu quero falar daquilo que é só meu ou só seu, que está lá dentro e é nosso e de mais ninguém, eu não uso a palavra individual, eu uso a palavra íntima. Porque a palavra individual, ela necessariamente traz a conotação de desconexão com o todo. E é exatamente isso que a gente está falando, que a gente não pode mais estar tão desconectado assim do todo, como a gente está. Então, não é individual a tua reforma, não é individual o teu mergulho, é íntimo. E sim, quando a gente faz um mergulho íntimo, a gente consegue se transformar. Porque eu não sei vocês, mas eu acredito que o mundo pode ser um lugar melhor. E toda dica de leitura que eu trago tem isso também. É um livro que eu acredito que se vocês lerem, vocês vão conseguir enxergar possibilidades da gente junto construir um mundo melhor. Mas uma coisa que eu aprendi e que Crime e Castigo foi um dos livros que me ensinou, sem dúvida alguma, é que para transformar o mundo num lugar melhor, eu não tenho que sair na rua brigando com os outros e mudando os outros. Sou eu quem tenho que mudar. Que direito eu tenho
de estar apontando o dedo e exigindo que o outro mude se eu não estou fazendo as minhas reformas íntimas. As que eu consegui fazer, porque elas são infinitas, né? A gente não para de fazê-las, sempre tem alguma coisa precisando reformar. A nossa metafísica é que nem casa, sempre tem alguma coisa dando defeito e precisando ser consertado. Então, as que eu consegui fazer até agora me trouxeram para um lugar muito melhor do que eu estava. E é por isso que eu gosto de conversar com vocês e de falar dos livros que eu li e do que me trouxe, é por isso que eu trago poesia. Porque eu saí de um lugar muito ruim e cheguei num lugar muito bom. E o que eu usei para sair de um e chegar no outro? Além, claro, da minha força interior, mas as ferramentas que me foram dadas. Leitura, filosofia, literatura, poesia, filmes, músicas, tudo isso, mas principalmente filosofia e literatura. Foi o que me ajudou, foi o que me permitiu ter as ferramentas que se adequavam a quem eu sou e me permitiam sair de onde eu estava para chegar num lugar melhor. E Crime e Castigo me ajudou demais nisso, demais mesmo. Eu compreendi exatamente o que é a humildade que a gente precisa ter para se conectar com o todo. Eu compreendi um monte de coisas dentro de mim e me libertei de um monte de dores que me prendiam e que hoje já não me prendem mais. E é por isso que eu recomendo que vocês leiam também. Quem já leu, lê de novo. Agora, olha por esse viés, pergunta para o livro, ok, de que forma você pode me ajudar? Se entrega na leitura e deixa ele responder isso para você. Eu tenho certeza absoluta que vem um monte de resposta muito boa para você. E se você nunca leu, corre pegar e ler esse livro, porque tenho certeza que você vai sair uma pessoa muito melhor no final da leitura do que você entrou. Crime e Castigo, Dostoiévski, essa é a dica de leitura desta nossa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, eu quero saber de quem já leu, o que achou do livro, no que você concorda e discorda de mim. Conversa comigo, eu adoro conversar com vocês, mas aí eu fico aqui fazendo meus monólogos, então eu quero que vocês falem mais comigo também. Então deixa seu comentário aqui no YouTube, me chama no privado, vamos dialogar sobre todas essas obras, porque afinal de contas a gente lê, passa pelo que tem que passar e na troca todo mundo cresce. E o gostoso é isso, é a gente crescer junto, como um coletivo. Espero que vocês tenham gostado e logo eu volto com mais um Pitaco Literário. Até mais!